Nós vamos ler o texto que faz referência à carta à igreja em Pérgamo. Versículo 12 ao versículo de número 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, falar, ó Deus, aos nossos entendimentos e aos nossos corações e levar-nos a viver plenamente a vontade do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós estamos vendo o livro de Apocalipse segundo uma visão prática, uma visão que nós possamos ter uma aplicação aos nossos dias. Não que a palavra escatológica, no seu sentido profético, não seja importante, mas a palavra no seu sentido prático, e que toda a palavra inspirada possui, é sumamente importante. Eu diria da seguinte forma: não nos adianta saber tudo a respeito da volta de Cristo e não estarmos preparados para a volta de Cristo. Mais importante do que saber detalhes sobre a volta é estar preparado para a volta. Lembre-se que há passagens bíblicas que dizem: bem-aventurado aquele a quem o Senhor assim encontrar, procedendo da maneira certa, procedendo da maneira correta. E é isto que nós precisamos aprender. Claro, há uma forma interpretativa das cartas às igrejas que se vê em momentos proféticos. Há outra forma interpretativa que vê características da igreja de Cristo em todos os tempos. Lembre-se que essas igrejas pertenciam ao mesmo tempo. Embora elas possam nos determinar tempos da igreja, como o tempo apostólico, a fundação da igreja, a perseguição que a igreja sofreu durante os primeiros anos ou mesmo séculos de sua existência, e
entramos aqui numa igreja Pérgamo, uma igreja que habita não em qualquer lugar. Muitas vezes nós ouvimos uma expressão dizendo: esse não é um bom lugar para abrir uma igreja. Não sei se você já ouviu isso. Aqui não é o lugar mais inteligente, aqui não é um bom ponto. Bem, se há uma igreja que não teve um bom ponto, foi Pérgamo, porque simplesmente Pérgamo estava aonde o diabo, aonde Satanás tinha o seu trono, aonde o diabo habitava. Isso também nos chama a atenção de algo que, como eu disse, não são as igrejas que determinam que alguém é vencedor, mas a obediência deste alguém à voz do Espírito, a voz de Deus, a palavra de Deus, a verdade do Senhor, é que determina que essa pessoa é uma vencedora. Ela é vencedora tanto em Éfeso quanto em Filadélfia, tanto em Esmirna como em Laodiceia. Ela é vencedora se ela obedece ao Senhor. E então, até aonde o diabo tem o seu trono, nós podemos ser vencedores. Nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus, em qualquer lugar, em qualquer realidade. Nós podemos ser vencedores, apesar de todas as adversidades. Nós, se ouvimos a voz do Senhor, nos tornamos vencedores. Até a palavra deste herói da igreja de Pérgamo, Antipas, o significado do seu nome é interessante, é um contra muitos. Um contra muitos é Antipas. Não importando o quão ferrenha e quão grande oposição tenhamos, Deus espera de nós uma coisa, como encontrou em Antipas, o amado Antipas, amado de Cristo, fidelidade, a ponto de Deus falar meu fiel. Antipas, meu fiel, como meu fiel amigo, amigo de Cristo, amigo de Deus. Isso é importantíssimo para que entendamos, inclusive, a fragilidade desta igreja. Nós sabemos que o Senhor disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, não a sua igreja apenas, mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o que o Espírito disse a Éfeso e disse a Esmirna é importante para Pérgamo. E o que ele dirá a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, é igualmente importante para todas as igrejas. Pois o Senhor disse, por exemplo, em Éfeso: tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. E agora, ele diz a Pérgamo: tenho, porém, algumas coisas contra ti, que tens em vosso meio alguns que ensinam a doutrina de Balaão. E quão perigoso é ter alguns. Nós não sabemos quantos eram, mas a ideia de quando se lê o texto em sua forma grega é que não eram a maioria. Porém, eles estavam acatando, aceitando, eles estavam não enfrentando como
Éfeso enfrentou. E é interessante que se fale sobre a doutrina de Balaão, porque Balaão foi um profeta mercenário que temia a Deus, mas que amava o dinheiro. Que amava o dinheiro. Lembre-se que em Esmirna diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Diferente do que ele falará a Laodiceia, que tu dizes que é rico, mas és pobre. Aqui diz a palavra: eu sei da sua pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. E Balaão era o profeta mercenário. Lembre-se que Efésios, a igreja dos Efésios, enfrentava os nicolaítas, mas ela colocou de lado, de banda, ela abandonou o seu primeiro amor. E quando nós começamos a não dar a relevância que devemos dar ao primeiro amor, note o que acontece. Outro amor toma lugar, e aquilo que antes para nós era inaceitável, como a doutrina dos nicolaítas, agora já não é tão inaceitável assim. Porque houve uma substituição. O amor foi abandonado e, assim como igreja, nós também podemos ver uma mensagem. Para a igreja de Éfeso, Cristo se revela, e eu tenho dito que a chave interpretativa do livro de Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo. Se você analisar o livro de Apocalipse, seja o texto que for, você precisa analisá-lo por meio da pessoa de Jesus Cristo, porque é a revelação de Jesus Cristo. Ele fala das coisas que eram, das coisas que são, das coisas que hão de vir. Ele fala das coisas passadas, presentes e futuras, mas ele revela a pessoa de Cristo. E por isso nós temos que compreender tudo através da pessoa de Cristo. Talvez por esse mesmo motivo é que Cristo se apresente de uma maneira especial em cada uma das cartas, a cada uma das igrejas. E então, a esta igreja, ele diz que ele é aquele que tem saindo de sua boca a espada de dois gumes. A espada desembainhada, pronta para guerrear. Nós falamos aqui que o que sai da boca de Deus, especialmente a palavra de Deus, e lembre-se que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que a palavra que sai da boca de Deus, ela não é apenas ouvida, ela é imediatamente vista. E ela é instrumento, e ela é arma. E aqui fala o que em Apocalipse 19 também falará, que com a espada que sai da sua boca, ele batalhará, ele vencerá a besta, ele vencerá o anticristo, ele vencerá as nações que se opõem ao reino de Deus, ele triunfará sobre tudo e sobre todos, e com esta mesma espada, que é a palavra de Deus, ele enfrentará os que defendem a doutrina de Abraão e os que caminham no caminho dos nicolaítas. Mas tudo isso pela palavra do Senhor, pelo poder da espada. Aqui diz o lugar aonde o diabo tem o seu trono, o lugar aonde o diabo habita. Eu me lembro de uma experiência, abro um parênteses
para contar essa experiência. Quando eu estava em Israel, fui junto com minha esposa, Luiziana, nos presentearam. Por ocasião do meu aniversário, uma pessoa que já está na glória nos perguntou: pastor, você já esteve em Israel? Eu disse: nunca. O senhor não quer ir? Eu disse: não, ao contrário, eu desejo ir. O problema é o que muitas vezes acontece, a gente não tem recurso para ir. Então ela disse: eu quero dar de presente, e nos deu. E nós fomos e estivemos por um período ali, sendo recepcionados por um amigo, Glaucio Coraiola, e a sua esposa, Marili Coraiola, que estavam passando um ano sabático, um ano inteiro em Israel. Poxa, às vezes a gente sonha, né, de passar alguns dias em Israel. Eles passaram simplesmente um ano inteiro em Israel. E então, andando com eles de carro, fomos até a região chamada Galileia dos Gentios. E de longe, vendo uma gruta, eu olhei aquela gruta e era o lugar onde havia o altar a Pan. E havia o panteão de deuses. No entanto, quando eu olhei ao longe, eu vi todos os altares, todos os templos, todos os ídolos, tudo como se estivesse perfeito. No entanto, só existem ruínas ali. E ao longe vendo, eu disse: meu pai, conversando com Coraiola, eu disse: caramba, mas como está tudo tão preservado? Ilusão minha. Era Deus abrindo, e interessante que não fui só eu, minha esposa também viu igualmente tudo. E quando nós ali chegamos e vimos de perto, vimos que estava tudo em ruínas, que era uma gruta, toda ela arruinada. Mas nós vimos, porque aquele era um lugar, e que eu chamaria de um portal do inferno. Foi ali, naquele local, que Jesus questionou aos seus discípulos, dizendo: e vós, que dizeis? Quem eu sou? E veja a importância de termos revelação de Cristo. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse: bem-aventurados é Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre a revelação de Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Revelação de Cristo nos dá que nem a porta do inferno prevaleça contra nós. Que melhor palavra para uma igreja que habita aonde o diabo tem o seu trono, aonde o diabo também habita. E eu digo uma coisa para você: se Deus nos permite estar aonde o diabo tem o seu trono, é por um só motivo, diria eu: para que nós destronemos ao diabo. Você pode dizer amém a isso? Então, Pérgamo tinha esta grande oportunidade, mas sutilmente o diabo fez com que esta igreja fosse contaminada. Veja, mais uma vez eu digo, o que Éfeso tinha, que dizia: odeias, e isso está a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, mas tu permitiste.
a permissividade, a permissão. E para os nossos dias, talvez uma das cartas mais importantes, as ideias liberais, as doutrinas liberais. Por vezes, para sermos aceitos pelo mundo, acabamos aceitando o que é inaceitável para Deus. E essa é uma mensagem que é dita a Pérgamo: arrepende-te, senão eu venho contra ti. Que coisa terrível essa expressão que mais de uma vez o Senhor fala: eu venho contra ti. Aquele que deveria ser por nós, agora pode ser contra nós. E se ele for contra nós, imagine, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem poderá nos ajudar? A esta igreja, Cristo promete algo, promete o maná escondido, o pão dos céus, aquilo que nós mesmos não sabemos o que, mas o que é isto? Que coisa é essa? Porque isso significa maná. Sabe, às vezes o que Deus envia como resposta às nossas necessidades são coisas que nós não entendemos, mas que elas atendem às nossas necessidades. Venho contra ti. Eu não gostaria de ter Deus contra mim. Eu não posso dar lugar aos falsos profetas, aos nicolaítas. Eu não posso andar pelo caminho que é o caminho de Balaão. Esse caminho de Balaão é um caminho de pessoas que, embora temam ao Senhor, que embora creiam no Senhor, amam mais o dinheiro que qualquer coisa. E de certa maneira isso não acontece dentro da igreja. De certa maneira nós não vemos como pessoas têm amado as riquezas, como o ter tem se tornado tão mais importante que o ser. E por vezes nós medimos e mensuramos até mesmo os ministérios. Uma das primeiras perguntas que se faz é: quantos membros você tem? Não é o tipo de homem de Deus ou mulher de Deus que você é. Veja que Jesus não perguntou: o que dizem os homens que eu tenho? Ele perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Porque essa deve ser a nossa essência. Como eu falei, alguns entre eles, e mesmo que fossem uma minoria, qual é o perigo? Algumas pessoas dizem: não, mas isso não quer dizer nada, são tão poucos. Um pouco de levedura, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Basta um pouco. E se é um fermento podre, porque quando Jesus fala de dois tipos de fermento: o fermento do reino, que é influência do reino, e o fermento que não é do reino, o fermento podre. E o fermento podre, eu digo,
apodrece tudo. E nós não podemos permitir, senão ele fará o que de fato nós poderíamos chamar uma guerra relâmpago. Uma guerra relâmpago contra nós. Será rápido, ele diz, em breve. Eu venho sem demora. Não está falando da volta dele, está falando do juízo. Veja, o descuido e a contemporização da doutrina, da crença, da fé. Esse tipo de conduta clama por disciplina nas igrejas. Às vezes nós não entendemos por que certas coisas acontecem, porque o Senhor está fazendo guerra, porque o Senhor está disciplinando. E você deve se lembrar que Deus disciplina aqueles que Ele ama. É por amor que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e você tenta repreender, tenta dizer que o diabo vá embora. É diferente do que o Senhor disse a Esmirna. Disse, o diabo está para colocar alguns de vocês na prisão e sereis atribulados por 10 dias. É diferente dizer, eu estou. Não fique preocupado com o que o diabo vai fazer. Fique preocupado com o juízo que Deus vai fazer. Porque isso sim é juízo. A tribulação produz um peso de glória. Mas quando Deus vem com disciplina, o que Ele está buscando é juízo. E juízo para que nós alcancemos arrependimento. E diz então, comerão do maná, comerão do pão dos céus, de Jesus, participarão por completo de Jesus. Quando Jesus disse, comam deste pão, e se você não comer, não tem parte comigo, Ele está dizendo de termos participação completa com Ele, de nos alimentarmos dele, de nos sustentarmos através dele. Mas todo esse texto termina com uma palavra interessantíssima, que Deus daria ao vencedor uma pedrinha branca, com um nome. A pergunta é, por que uma pedrinha branca? Qual a importância de uma pedrinha branca? Há vários motivos. Naquele tempo que se entregava uma pedra branca para alguém com um nome. Em primeiro lugar, era um contraste. Nesse lugar onde o diabo habitava, de toda sorte de talismãs que eram entregues às pessoas com supostos poderes, e neles talismãs escritos os nomes. Aí Deus agora entrega-nos uma pedrinha com um nome, que não é um talismã, que é uma prova para nós, como uma aliança conosco, como um comprometimento com cada um de nós. Se dava uma pedra branca ao vencedor dos Jogos Olímpicos, um corredor, lutadores, como prova da sua vitória, tal qual nós damos hoje em dia medalhas. Então, é uma comprovação
de vitória. Ao vencedor eu darei isso. E saiba que esta comprovação abria-lhe várias regalias entre as pessoas. Mas também se dava uma pedrinha branca com o nome nela escrito a um escravo liberto. E que a partir de então, ele se tornava um cidadão. Ele tinha nome, ele tinha importância, ele era alguém no meio daquela sociedade. Igualmente, se dava a um guerreiro, quando este voltava da batalha, como lembrança da sua vitória. E também os guerreiros tinham assim, digamos, honrarias. Recentemente nós passamos pelo Dia do Veterano. O Dia do Veterano é comemorado no dia do final da Primeira Guerra Mundial. E por causa disso se comemora o Dia do Veterano. Se honra a todo aquele que luta pela liberdade. Certa vez eu estava nos Estados Unidos, em Orlando, e estava com uma camisa, que era uma camisa camuflada. E eu fui junto com Luiziane e com tia Thelma, nós fomos ao que seria o barbeiro, mas na realidade era um barbeiro unissex, tanto para mulheres quanto para homens. E quem me atendeu foi uma senhora filipina, que falava um inglês filipino. Gente, entender o que aquela mulher dizia não foi fácil. E eu com meu inglês latino e ela com seu inglês filipino, nós estávamos nos entendendo praticamente em nada. E eu disse para ela, bem, eu gostaria de aparar um pouco o cabelo. Eu não sei o que ela entendeu. Que eu só fechei os olhos e disse, Senhor, em tuas mãos e me entrego. Que ela começou a cortar o meu cabelo e quando eu dei por mim, eu estava naquele corte reco dos mariners americanos. Eu acho que ela olhou para mim, viu o camuflado e tudo mais, não entendeu nada e fez o corte. Eu paguei e saí. E foi então que a experiência começou, porque quando eu caminhava pela rua, as pessoas vinham até a minha pessoa e várias pessoas diziam, nós queríamos agradecer a você, nós queríamos agradecer o que você fez por nós e tudo mais. E quando nós chegamos na casa do pastor Fernando e da pastora Silvia, o Fernando olhou para mim e disse, Aloysio, você está um mariner escrito. Com essa sua cara, branco desse jeito, com esse seu porte, a tua idade, com o cabelo cortado assim, eles vão pensar que você é o oficial da Marinha. Então eu falei, isso explica, porque todo mundo... As pessoas, houve um senhor que saiu da sua casa, assim, correndo, foi até a minha pessoa, disse, segurou as minhas mãos, muito obrigado, muito obrigado. Eu recebi honras que eu não merecia. Essa que é a verdade, eu não merecia as honras, mas eu as recebi de qualquer jeito. Então, um guerreiro, um vencedor, e que será o quê? Honrado, honra prometida, mas também quando alguém era absolvido, perdoado em um julgamento, ele recebia uma pedra branca. Dizem que nos tribunais havia vários seixos que eram removidas então essas pedrinhas brancas. E quando era condenado, recebia uma pedra preta. Mas quando ele era
absolvido recebia uma pedra branca, era o perdão. A pedra não era de condenação, mas de absolvição. Isso tem a ver com toda a nossa vida, com sermos perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Mas o motivo que eu mais gosto, e que poucas pessoas falam sobre isto, é que esta marca, esta pedra branca, era uma marca de amizade. Quando duas pessoas, dois grandes amigos, tomavam uma pequena pedra, um pequeno seixo branco e o partiam à metade, e cada um ficava com a metade. E no nome da pedra, o nome escrito na pedra, melhor dizendo, cada um levava o nome de seu amigo. Dar-lhe-ei um novo nome. Em todas aquelas pedras, o nome era do próprio. E que nós também podemos entender que um dia nós receberemos um novo nome. Como receberemos um corpo glorificado, uma mente glorificada, um espírito glorificado, nós receberemos um nome glorificado, digamos assim, um novo nome. Por que não crer nisto? Mas, quando diz um outro nome, Jesus leva o meu nome com ele, e eu levo o nome dele comigo. Isto quer dizer que nós somos amigos para sempre. Permanente união e comunhão, um compromisso. Que coisa extraordinária. E porventura, nós não levamos conosco o nome de Jesus? Nome pelo qual somos salvos? Então nós trazemos esse nome e nós carregamos esse nome conosco. Nós levamos esse nome conosco. Através desse nome, portas são abertas. Através desse nome, demônios são expulsos. Através desse nome, enfermidades somem e somos curados. Através desse nome, nós pedimos as coisas ao Pai e o Pai nos atende por causa deste nome, porque Cristo tem um compromisso conosco. Nós recebemos o seu nome. O próprio Jesus disse: Pai amado, eu lhes dei o seu nome. O nome de Deus está conosco. Deus é o nosso amigo. Jesus, quando fala da oração, fala de orar ao Pai, mas também diz de pedir a um amigo. O impressionante não é apenas que eu traga o nome dele, mas é que ele leve o meu nome. E o meu nome que ele tem com ele. Que quando chegar aquele terrível dia do juízo, disse: não, ele é um dos que eu tenho um nome. O meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida. Nós estamos salvos porque Cristo tomou o nosso nome. Cristo leva o meu nome, o teu nome. Ele é nosso amigo. Ele tem um compromisso perpétuo, eterno conosco. E nesse momento, eu gostaria de convidar, se porventura alguém nos ouve, talvez pela live, e ainda não recebeu o nome de Jesus, ainda não fez esse compromisso,
É interessante que Cristo está falando desse compromisso com a igreja, que é sua noiva. E que nós temos um compromisso quando somos noivos, quando somos casados, estamos comprometidos. Era uma expressão até que muitos usavam e que hoje nem tantos usam. Eu sou comprometido. Eu tenho um compromisso com alguém. Eu sou comprometido com Jesus. Jesus é comprometido comigo. E eu quero que hoje aqueles que nos escutam possam ter esse compromisso, possam ter esta pedrinha branca e escrito um novo nome. O nome do seu amigo, daquele que te ama, daquele que tem um compromisso contigo e que cada vez que você estiver numa situação, você lembrará desse nome, poderá orar nesse nome e poderá usar a autoridade deste nome. Mas para isso, você tem que aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e agora eu digo, como seu amigo em permanente união e comunhão. Seu verdadeiro amigo, seu grande amigo. E se alguém deseja, basta apenas colocar a mão em seu coração e nós oraremos com essa pessoa. Pai amado, ó Deus querido, oramos no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa realmente dar o seu nome a esta pessoa e essa pessoa possa entregar o seu nome ao Senhor e assim possamos ser amigos, Cristo em nós e nós em Cristo, numa comunhão plena de Cristo e nossa pessoa, amigos, aliançados, comprometidos, no nome de Jesus Cristo. Mas como eu disse, mais do que nunca, a igreja de nossos dias precisa dar atenção à repreensão de Pérgamo. O descuido, a contemporização daquilo que é inaceitável, da nossa fé, tornando a nossa fé talvez mais atraente, sabe? Às vezes a igreja está querendo ser tão atraente que ela deixa de ser noiva. E ela deixa de ser atraente e busca ser sedutora. E ela fica mais parecida com a grande prostituta do que com a noiva de Cristo. De modo que nós temos que entender que nós não temos que seduzir as pessoas. Nós temos que conquistar as pessoas. É diferente. Nós temos que atrair as pessoas. Sabe, as pessoas que buscam uma prostituta buscam um prazer, mas as pessoas que buscam uma noiva buscam um relacionamento para a vida toda. O que nós queremos? Uma coisa momentânea ou uma coisa para a vida toda? Que vai além do que ter os seus prazeres, vai a se dedicar ao outro, se entregar ao outro. Porque todo relacionamento baseado em eu me agradar, isso não é relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento baseado em fazer o bem ao outro, em sermos benéficos ao outro,
em sermos comprometidos com o outro. A igreja precisa de não descuidar, de não contemporizar com o mundo. A Bíblia mesmo diz: a amizade do mundo constitui inimizade a Deus. Então nós precisamos de encontrar arrependimento e dizer: Senhor, eu não irei abrir mão dos valores eternos. Eu não irei contemporizar com o que Deus não deseja. Eu não procurarei, por causa de um liberalismo doutrinário, perder o que são os alicerces da fé. Antes, eu quero permanecer firme, não me contaminando, não indo pelo caminho de Balaão, que ensinava a armar ciladas. A palavra-chave é ciladas aos filhos de Deus, para que comessem coisa consagrada e se prostituíssem. Coisa contaminada e prostituição. Nós não devemos abrir mão da firmeza de valores. Temos que ser uma igreja firme nos caminhos eternos de Deus. Quando se fala de veredas, caminhos, algumas pessoas traduzem veredas antigas, mas são caminhos eternos. Nós temos que andar nesses caminhos eternos sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E então eu convidaria a todos que pudéssemos, como igreja, nos arrepender. É interessante que eu volto a falar, eu tenho que, como igreja, entender que se eu estou em Filadélfia, eu faço parte tanto de Éfeso quanto de Filadélfia, porque é a igreja de Cristo. Eu faço parte tanto de Esmirna como de Filadélfia, e eu faço parte tanto de Pérgamo como de Filadélfia. Você pode querer participar das virtudes e não participar dos vícios, dos erros, daquela sagacidade maligna de Balaão, mas nós temos que nos arrepender. Talvez você diga, e com toda a razão, mas eu não tenho nada com isto. Não, mas nós somos uma só igreja. E nós precisamos nos arrepender, dizer: Senhor, e nos nossos dias isso tem acontecido. A igreja tem contemporizado com o que não pode ser contemporizado. A igreja tem assim se adaptado jeitosamente. A Bíblia diz que os homens jeitosamente deturpam. Então, como igreja, nós temos que nos arrepender. Como igreja, eu diria, o meu arrependimento ajuda a Éfeso. Eu volto ao lugar da queda porque eu estou com Éfeso. O meu arrependimento ajuda a Laodiceia. Eu abrirei a porta. A gente que diz assim: não, eu não tenho nada a ver com Laodiceia, e então eu prefiro estar do lado de fora com Jesus. Eu já disse isso. Mas me diga uma coisa: se eu estiver do lado de fora com Jesus, quem vai abrir a porta para Jesus? Eu preciso estar do lado de dentro, porque se eu estiver do lado de dentro, eu ouvirei a voz dele e eu abrirei a voz dele. Nós temos que nos arrepender por Éfeso, temos que nos arrepender por Pérgamo, temos que nos arrepender por Tiatira, temos que nos arrepender por Laodiceia. Nós somos igreja.
E quando há arrependimento na igreja, há um mover tremendo de Deus. Muito Deus não está fazendo do que Ele poderia estar fazendo, porque nós estamos todos nos considerando talvez uma igreja como Esmirna. Eu sofro, mas sou fiel. Ou Filadélfia, sou fraco, mas irrepreensível. E então dizemos, eu não preciso me arrepender, Deus não me repreendeu, mas repreendeu a igreja. E se somos um corpo, precisamos nos arrepender dessa contemporização de Pérgamo, que aceitou os nicolaítas, que abraçou, recebendo a doutrina de Balaão. Nós não podemos aceitar, temos que expurgar isso, temos que rejeitar isso, temos que nos colocar como igreja de Cristo, arrependida. Porque se fizermos isto, aquilo que eu chamo a oitava igreja, a sem ruga, sem mácula, gloriosa, ela irá se manifestar. Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora pelas misericórdias de Jesus Cristo e pedimos que o Senhor nos perdoe. Nós nos arrependemos, porque nós também somos Pérgamo, porque Pérgamo é igreja de Cristo, e nós nos arrependemos ao Senhor, nos colocamos na brecha, para que o Senhor não venha e não fira esse povo com juízo. Queremos ser aqueles que Deus encontra, que Deus busca, para que se coloquem na brecha. Por isso, ó Deus, abençoa-nos. E como igreja, perdoa-nos. Perdoa-nos julgarmos tantas outras igrejas e não entendermos que o pecado do meu irmão, por sermos um só corpo, como a dor dele é minha dor, como o sofrimento dele é meu sofrimento, que Esmirna não pode sofrer sozinha, que eu tenho que sentir o sofrer de Esmirna. Ajuda-nos, Senhor. Porque se nós vivermos realmente a unidade, esse mundo há de conhecer, há de ter revelação de quem é Jesus. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, muito